Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje a nossa aula vai falar sobre a formação histórica do Brasil dentro desse contexto da colonização portuguesa no Brasil. Obviamente, nessa versão do Sérgio Buarque de Holanda, iremos ver sobre a perspectiva do autor sobre como se deu esse processo de estruturação, né, e a chegada dos colonizadores aqui para a formação, né, histórica da sociedade brasileira, tá bom? Então, nós vamos ir por partes para que a gente possa entender o assunto, pois, apesar de ser considerado um dos maiores sociólogos do período pré-científico do Brasil, o próprio Sérgio Buarque de Holanda ele é muito mais conhecido enquanto historiador. No entanto, as próprias contribuições para o estudo da formação da sociedade brasileira, né, de acordo com a visão dele, são inegáveis. O próprio Sérgio Buarque de Holanda ele se dedicou muito desde o fim da década de 1920 para entender essa formação plural do povo brasileiro. Vivendo em Berlim e em outras cidades europeias, o pensador ele percebeu o quanto o povo brasileiro ele é diversificado em comparação ao povo europeu, de certa forma, né, homogêneo. Então, a teoria histórica proposta pelo próprio Sérgio Buarque de Holanda tornou-se uma teoria sociológica da formação do povo brasileiro, ou seja, sobre a perspectiva do olhar dele com apontamento sobre a sociedade brasileira, de como ela se estabeleceu. Então, nesse livro que ele publicou, Raízes do Brasil, né, Formação Histórica do Brasil, ele vai tratar a formação do povo brasileiro baseado em uma visão muito controversa que foi objeto de muitas críticas e também elogios ao longo do século XX, né? Alguns vão até dizer que ele se utilizou de um conceito, digamos assim, racista, né? E outros defendem que ele não foi e não teve essa linha de pensamento, enfim. Então, o Sérgio Buarque, ele identificou uma interessante diferença de migração dos colonos que resultou numa diferente formação dos povos. Primeiramente, ele vai dizer que enquanto os colonos norte-americanos, né, que vieram lá da Inglaterra e colonizaram a região da América do Norte, eles foram para as terras da América do Norte com suas famílias, ele vai dizer que os primeiros colonos portugueses que vieram para o Brasil, acompanhados de expedições aventureiras, compostas apenas por homens, só vieram mesmo para explorar a região e nada mais. Enfim, ele utiliza esse contexto, tá bom? Então, esse fato, segundo o próprio Sérgio Buarque de Holanda, teria resultado nessa imensa miscigenação do povo brasileiro. Ele vai dizer que os colonos portugueses, supostamente, se relacionaram com as negras e as índias, formando uma população mais miscigenada, ou seja, uma mistura de raças. Então, essa teoria que ele utiliza, ela parece se aproximar muito da teoria do sociólogo brasileiro Gilberto Freire também, que foi outro cara que falou um pouco sobre essa questão da miscigenação da população brasileira. Porém, o que a gente vai perceber é que ambas as teorias, elas vão desconsiderar a questão do estupro e do abuso de homens brancos sobre as mulheres negras e indígenas, algo que aconteceu principalmente nesse período da colonização. A gente não pode esquecer esse ponto. Tá? Então, esses dois autores, eles não enfatizam, eles não dão referência, eles não consideram esse fato. Eles praticamente passam um pouco por cima disso aí. No entanto, o traço mais forte da formação do povo brasileiro identificado aí pela sociologia de Sérgio Buarque de Holanda foi a questão da prioridade dessas relações privadas em relação às relações públicas. Ou seja, ele também vai mostrar, e ele vai tentar aí, né, na sua obra explicar, que a visão que o português tinha sobre o conceito de explorar e colonizar era muito diferente, né, dos norte-americanos, dos colonos ingleses que foram para a América do Norte. A questão do desenvolver, investir, né, então tudo isso aí foi um ponto que ele também vai analisar na sua obra. Dentro do contexto da sua obra, ele vai se referir nesse processo de colonização e da formação histórica do Brasil, ele vai utilizar o termo o homem cordial. Em resumo, a palavra cordial vem do latim cordis, que significa coração. Ou seja, a população brasileira que se formou a partir da colonização era uma população cordial nos vários sentidos da palavra.
Primeiro, eles eram cordiais ao aceitar os mandos da colonização e, ao mesmo tempo, eles eram cordiais ao sucumbir às prioridades da formação familiar em detrimento do bem público. Para você ter uma noção, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que desde o início da formação histórica do Brasil, havia uma tendência em colocar o âmbito privado à frente do âmbito público. E isso aí, segundo ele, foi algo que fez a diferença nessa formação, né? Fez a diferença, que eu digo assim, nesse processo de formação, tá bom? O homem cordial era, segundo Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro nato que preferiria, né, e que preferia privilegiar os seus em detrimento de contribuir com o bem público. E essa complicada fórmula teria dado origem ao povo brasileiro, estruturalmente corrupto. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, que o povo brasileiro em si, ele se formou nessa questão de apenas olhar para o lado dele, de ajudar os seus, né, familiares, de ajudar o seu elo, os seus interesses e esquecer o outro. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, ele vai dizer que o povo brasileiro acabou se formando em cima de uma estrutura corrupta. Ele vai dizer que o ser humano é corrupto devido a esse ponto, né? Esse ponto que houve aí, que foi olhar mais para si do que para o coletivo como um todo. Então ele vai utilizar esse termo para falar sobre a sociedade brasileira que acaba herdando os conceitos corruptos por causa das suas prioridades. Então, tendo convivido com outras culturas e com outras nações, o Sérgio Buarque ele vai atribuir essa característica não a uma visão etnocentrista, como era comum ali na época, né, principalmente anos 20, anos 30, mas como culpa dos colonos portugueses. Ele vai dizer que a culpa foi dos portugueses. Foram os colonos portugueses que deixaram essa herança maldita. Dentro dessa perspectiva, tá bom, pessoal? Então, os portugueses, segundo o próprio Sérgio Buarque, eles eram desprovidos de qualquer nacionalismo, diferentemente de outros grandes povos europeus, o que fez com que a colônia portuguesa findasse, né, de maneira antiética. É por isso que ele vai dizer que boa parte das heranças, né, corruptas que nós temos, né, das fragilidades que nós temos, é em decorrência da nossa colonização. Herdamos isso dos portugueses. Então ele vai dizer isso dentro dessa linha de perspectiva, tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido, compreendido esses pontos de vista aqui. Pense, analise. É claro que isso aqui é uma visão do próprio Sérgio Buarque de Holanda. Isso aqui não é a visão total do professor de história, tá? A gente só está fazendo um passeio aqui pelo esse contexto sociológico para a gente poder entender essa visão e esse pensamento do autor, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Tchau, tchau. Até a próxima aula.